O que é um fundo de investimento imobiliário? É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje, então fique comigo até o final desse vídeo, pois você irá entender de forma prática o funcionamento de um fundo imobiliário, os principais tipos, as vantagens, as desvantagens e principalmente se vale a pena investir em fundos imobiliários aqui no Brasil, beleza? Vamos começar esse vídeo definindo o conceito de fundo imobiliário. Um fundo imobiliário nada mais é do que a comunhão de recursos de vários investidores que combinam esses recursos entre eles para investir no mercado imobiliário. De forma prática, imagine a seguinte situação. Você quer comprar um imóvel aí no centro da sua cidade que custa R$ 1 milhão, só que você sozinho, você não tem R$ 1 milhão. Diante dessa situação, você convida outros 100 amigos, de forma que, em conjunto, vocês possuem mais de R$ 1 milhão. Então, vocês vão lá e, pum, compram o imóvel. É basicamente essa a lógica de um fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele nasce justamente dessa combinação de recursos de vários investidores que, em conjunto, aportam no fundo imobiliário e esse fundo imobiliário compra imóveis. E na medida em que recebe os aluguéis, repassa esses aluguéis aos seus investidores, aos seus cotistas, que pode ser eu, pode ser você e qualquer pessoa interessada em investir em fundos imobiliários. Na prática, um fundo imobiliário ele é criado da seguinte forma: é criado um CNPJ e é nomeado um administrador, que normalmente é uma instituição financeira, e também é nomeado um gestor, que também, em grande parte das vezes, é uma equipe de profissionais vinculados a essa instituição financeira. Então, o administrador é quem representa nós, que somos cotistas, e o gestor é quem toma as decisões de compra, de venda dos imóveis, de renovar ou não renovar contratos. Então, com essa equipe constituída, o fundo vem a mercado e basicamente faz a seguinte proposta para nós, que somos investidores. Ó, eu sou o fundo tal e eu quero R$ 500 milhões para comprar galpões logísticos. E aí, vocês estão comigo? Então, nós, investidores, vamos lá e aportamos, compramos cotas. Ao comprar cotas desse fundo imobiliário, automaticamente estamos aportando recursos, dinheiro nesse fundo imobiliário. E uma vez encerrada a captação e agora com os 500 milhões em caixa, o fundo imobiliário ele compra os diversos galpões logísticos que ele prometeu que iria comprar. E na medida em que ele recebe esses aluguéis, ele distribui esses aluguéis a nós, que agora somos cotistas desse fundo imobiliário, em forma de rendimentos. Então é basicamente isso, um fundo de investimento imobiliário. E o que é melhor, gente, é um produto financeiro 100% regulado, então é um produto que, para existir, precisa passar pelo crivo da CVM. Além disso, é gerido por uma equipe profissional. Essa equipe muitas vezes está vinculada a uma instituição financeira de grande renome, então BTG, XP, Itaú, e a administração desse fundo imobiliário também é vinculado a alguma instituição financeira. E aqui temos grandes instituições financeiras, como por exemplo, às vezes o administrador do fundo vai ser o BTG, vai ser a XP. Temos algum outro administrador menos conhecido, mas temos vários administradores que são empresas super conhecidas aqui no Brasil. E quais são os principais tipos de fundo imobiliário que temos? Bom, o primeiro tipo de fundo imobiliário que temos é o fundo imobiliário de tijolo. Ele recebe esse nome porque compra imóvel físico. Por exemplo, o XPML11 é um fundo que compra apenas shopping. Então ele vai lá e compra vários shoppings. E quando recebe esses aluguéis, ele repassa isso aos cotistas em forma de rendimentos. Temos, por exemplo, o HGRE11. HGRE11 é um fundo que compra prédios de escritórios ou alguns escritórios dentro de determinados prédios. Temos, por exemplo, BTLG11, que é um fundo imobiliário que compra apenas galpão logístico. Então, um fundo que hoje tem mais de 30 galpões em seu portfólio. Esses são os fundos de tijolo. Temos também fundos de tijolo em segmentos mais alternativos, como é, por exemplo, o SNEL 11, que é um fundo que investe em usinas fotovoltaicas.
Esses são os fundos imobiliários de tijolo. Além dos fundos imobiliários de tijolo, temos também os fundos imobiliários de papel. Por que eles recebem esse nome? Simples, porque eles não compram imóveis físicos, mas compram, por exemplo, certificados de recebíveis imobiliários, que são aplicações de renda fixa atrelada ao mercado imobiliário. Então, é um fundo imobiliário que ele não recebe aluguel, ele recebe juros e distribui esses juros a nós, que somos investidores, cotistas desse fundo imobiliário. Além de investir em papel, que são aplicações de renda fixa, esses fundos também podem investir em cotas de outros fundos imobiliários. Então, além de comprar certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, investir em renda fixa imobiliária, esses fundos eles também podem comprar cotas de outros fundos imobiliários e receber os dividendos desses fundos e repassar esses dividendos a nós, investidores, na forma de rendimentos. É o exemplo do MXRF11. Este é um fundo que, além de comprar certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, investir em renda fixa imobiliária, investe também em cotas de outros fundos imobiliários, beleza? Esses são os fundos de papel. Temos também os fundos que são chamados híbridos, como é, por exemplo, o Kinea Hedge Fund. É um fundo que, além de investir em CRI, ou seja, renda fixa imobiliária, ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários e também investe em imóveis. Então, é um fundo que tem um mandato um pouco mais híbrido, mais amplo. Por isso, recebe esse nome de híbrido. Por quê? Pode investir em diversos tipos de ativos imobiliários. Renda fixa, cotas de outros fundos imobiliários, imóveis, conforme você pode ver. Então, por isso, o nome de híbrido. E além dos fundos de tijolo, além dos fundos de papel e além dos fundos híbridos, temos também os fundos de desenvolvimento. Esses fundos recebem esse nome porque eles não compram imóveis prontos, mas desenvolvem, constroem imóveis, seja para venda, seja para renda. É, por exemplo, o caso do Tegar 11, que é um fundo que grande parte da sua carteira é basicamente voltada para o desenvolvimento imobiliário, ou seja, a incorporação, ou seja, construir imóveis ou prédios residenciais, condomínios para venda. Além disso, é um fundo que também trabalha com a venda de loteamentos e o ganho, o resultado desse fundo vem justamente através da venda desses lotes, vem através da venda desses empreendimentos, desses prédios residenciais que são construídos. E, claro, na medida em que ele apura o lucro dessas vendas, isso acaba sendo distribuído a nós que somos cotistas, nós que somos investidores, beleza? Então, é basicamente esses os principais tipos de fundos imobiliários que temos. E quais são as vantagens de se investir em fundo imobiliário? Bom, a primeira vantagem é que, de certa forma, o investidor ele tem a proteção contra a inflação. De duas formas, o investidor ele fica protegido contra a inflação. Primeiro, que no longo prazo, os imóveis eles tendem a capturar ou a incorporar a inflação no seu preço. Então, no longo prazo, o preço dos imóveis normalmente sobe em linha com a inflação e algumas vezes acima da inflação. Então, é uma forma já de você se proteger contra a inflação. Além disso, os contratos de aluguel são corrigidos pelo IGPM, pelo IPCA, ou seja, são corrigidos por algum índice inflacionário. Também protege o investidor contra a inflação. Além disso, esses fundos imobiliários pagam rendimentos mensais aos seus cotistas. Então, todos os meses, você, eu e qualquer outra pessoa, investidor em fundo imobiliário, recebemos rendimentos direto na nossa conta corrente. Então, é a segunda vantagem que você tem. Terceira vantagem, esses rendimentos são isentos de imposto de renda. Então, você não precisa pagar imposto de renda sobre os rendimentos que você recebe desse fundo imobiliário ou dos fundos imobiliários dos quais você é cotista. Além disso, temos a questão da acessibilidade. Pô, na vida real, para você ter um imóvel, você vai precisar de um bom valor. Às vezes 500 mil, às vezes 400 mil, às vezes 300 mil, às vezes R$ 1 milhão. Então, para comprar um imóvel,
você precisa de um patrimônio ou de um valor inicial alto. Pô, nos fundos imobiliários, com R$ 100, às vezes com R$ 10 você já pode fazer os seus primeiros aportes. Já pode começar a ser cotista, a ser acionista de vários empreendimentos imobiliários espalhados pelo Brasil. Por exemplo, BTLG11 com R$ 103, R$ 103 você pode se tornar sócio de um portfólio com 33 galpões logísticos. Então, é um instrumento que facilita muito a entrada de investidores no mercado imobiliário. Então, é um veículo de investimento em imóveis extremamente acessível. Isso porque eu estou mostrando aqui como exemplo um fundo imobiliário que custa ali, uma cota custa R$ 103, mas temos, por exemplo, o Snell 11, que é um fundo imobiliário que cada cota está sendo negociada a R$ 8,47. Então, com valor inicialmente muito baixo, você pode começar a se tornar sócios de grandes empreendimentos imobiliários espalhados no país. Além da acessibilidade, temos também a vantagem da diversificação, porque imagine só, para você ter um portfólio de imóveis diversificado, você vai precisar de quê? De 5 milhões, de 10 milhões de reais, né? Às vezes, a depender do padrão construtivo, 2 milhões, 3 milhões de reais. Pô, de qualquer forma, é um valor muito alto para a maioria das pessoas. Aqui não, nos fundos imobiliários, com um único aporte de R$ 100, você se torna sócio de um empreendimento ou de um fundo, enfim, de um negócio que possui em seu portfólio 33 galpões logísticos. Então, você tem uma diversificação muito grande a partir de um único aporte. Além disso, outra vantagem dos fundos imobiliários é a liquidez. Na vida real, para você vender um imóvel, você irá precisar de 2 meses, 3 meses, 4 meses, às vezes 1 ano. Se o imóvel for muito ruim, você vai ficar aí 3 anos sem vender o negócio. Nos fundos imobiliários, não. Você vendeu a sua cota hoje e com 2 dias úteis o valor cai na sua conta. E, além disso, por exemplo, se você é proprietário de um imóvel de alto padrão, sei lá, 1 milhão, 1,5 milhão. Alto padrão, assim, vai depender da região, né? Porque alto padrão em algumas regiões do país aí é 40 milhões, é 50 milhões de reais, às vezes é 100 milhões de reais. Pô, talvez num único empreendimento você vai ter ali imobilizado de capital 1 milhão de reais. E se você, por exemplo, precisar apenas de 200 mil reais? Pô, não tem como você vender apenas 50 mil reais, 200 mil reais de um empreendimento que, por exemplo, vale 1 milhão de reais. Às vezes você não consegue fazer isso. Com os fundos imobiliários, você consegue vender a quantidade de cotas ali suficiente para gerar o valor que você está necessitando naquele momento. Pô, sei lá, você tem 500 mil reais investido em fundos imobiliários e você está precisando de 20 mil reais. Tá tudo bem, você vai lá e vende 20 mil reais em cotas de fundos imobiliários e vida que segue. Agora, se você tem um único imóvel avaliado em 500 mil reais e você, sei lá, do nada precisa de 20 mil reais, você não vai conseguir gerar essa venda de 20 mil reais em cima de um único imóvel que vale 500 mil reais. Não vai conseguir fazer isso. Pô, nos fundos imobiliários você consegue. Então, é uma outra grande vantagem essa questão da liquidez também. Além disso, através dos fundos imobiliários, você tem acesso a imóveis de altíssima qualidade, imóveis de altíssimo padrão. Imagine só, você ser sócio de shopping de alto padrão, de altíssima qualidade. E não só acesso a imóveis de alta qualidade, você tem acesso também a inquilinos de altíssima qualidade. É você, por exemplo, começar a receber aluguéis de empresas como Açaí, de empresas como Amazon, Nestlé, Unilever, Ambev, Shopee, Mercado Livre, enfim, só para citar algumas empresas. Então, você, através dos fundos imobiliários, consegue acessar imóveis de altíssima qualidade e inquilinos também de altíssima qualidade. Por fim, vale destacar que os bons fundos imobiliários têm uma equipe de gestão muito boa. Então, quando você se torna sócio de um fundo imobiliário, você não precisa lidar, por exemplo, com questões burocráticas, como renovação de contrato, reformas de imóvel. Então, todas essas questões burocráticas, correr atrás de inquilino, renovar contratos, revisar contratos, reformar imóvel, toda essa cadeia burocrática, vamos assim dizer, é feita por uma gestão profissional.
O seu trabalho é basicamente o quê? Escolher bons fundos imobiliários. É claro, porque em todo e qualquer segmento sempre haverá os bons e os ruins, né? Há os profissionais bons e há os profissionais ruins. Há os médicos bons e os médicos ruins. Os advogados bons e os advogados ruins. Os administradores bons e os administradores ruins. A mesma coisa acontece com os fundos imobiliários. Há os fundos imobiliários que são bons e há os fundos imobiliários que são ruins. Então, seu trabalho aqui é basicamente escolher os bons fundos imobiliários e, né, começar a receber os seus dividendos ao longo do tempo. Mas, para que o investimento seja proveitoso, seja vantajoso no longo prazo, friso mais uma vez, os imóveis ou os fundos imobiliários dos quais você quer se tornar sócio têm que ser bons fundos imobiliários. E, claro, né, logicamente, leva a ter bons imóveis no seu portfólio também. Então, essas são as principais vantagens de se investir em fundos imobiliários. Tem algumas desvantagens? Tem. Por exemplo, quando você é dono do imóvel diretamente, pô, você tem um direito real de uso. Então, você pode entrar, você pode dormir no imóvel. Pô, eu não quero mais o contrato. Beleza, com esse inquilino aqui chega, não quero mais contrato. Pronto, você rescinde o contrato, tira aquele inquilino do seu imóvel, enfim, tira, entre aspas, né? Tem várias questões jurídicas aqui envolvidas. Mas, enfim, as decisões são suas. É você que toma as decisões sobre os imóveis. Agora, no caso dos fundos imobiliários, não. Essas decisões são tomadas pelo gestor. Então, você não tem uma participação direta ali na tomada de decisão do gestor. Pô, o fundo tinha um imóvel muito bom, eu não queria que vendesse esse imóvel. Pois é, mas essa decisão normalmente cabe ao gestor, não a você. Claro, uma pauta ou outra você acaba votando como cotista, mas na grande maioria das vezes é o gestor que vai tomar as decisões por você. Essa é uma das desvantagens que temos em relação aos fundos imobiliários. E agora a pergunta que não quer calar: vale a pena ou não investir em fundos imobiliários no longo prazo? E a resposta é: vale a pena investir em fundos imobiliários no longo prazo. Tem o exemplo aqui do HGLG, que de 2012 até agora, 2025, é um fundo que rendeu quase 600% aos seus cotistas. Então, apresentou rentabilidade de quase 600% aos seus cotistas. Pô, e essa rentabilidade foi boa? Foi muito boa. Então, é um fundo que conseguiu superar o IMAB, que é basicamente um índice ali que mede a média da remuneração dos títulos públicos atrelados à inflação, ou seja, do Tesouro IPCA. Então, é um fundo que conseguiu bater o IMAB com facilidade e olhe que é um índice difícil de ser superado aqui no Brasil. Bateu a Bolsa de Valores, bateu o índice de empresas boas pagadoras de dividendos, bateu o CDI e superou com folga o índice inflacionário. Então, bons fundos imobiliários, sim, são excelentes investimentos no longo prazo para nós investidores. Então, com certeza, vale sim a pena investir em fundos imobiliários no longo prazo. Ô Anderson, mas para o meu caso, né, eu sou uma pessoa que não tem muito dinheiro, não tem muito recurso para investir em fundos imobiliários. Compensa? Sim, compensa. Na minha visão, compensa. Pô, é melhor você ter 20 mil reais em fundos imobiliários no longo prazo do que não ter nada. É melhor você ter 100 mil reais em fundos imobiliários no longo prazo do que não ter nada. Pô, Anderson, eu posso aportar 500 reais por mês. Pô, compensa. No longo prazo, compensa. Claro, você precisa estruturar a sua carteira também com outros investimentos, né? Não estou aqui falando que 100% da sua carteira tem que ser fundo imobiliário. Mas estou dizendo que no longo prazo compensa. Então, imagina a pessoa: pô, Anderson, tem 200 reais para investir em fundos imobiliários. Compensa? Compensa. Ah, eu tenho 100 reais para investir em fundos imobiliários no longo prazo. Compensa? Compensa. É claro, o ideal é que o investidor, ao longo do tempo, ele aumente a sua capacidade de aporte. Mas, por exemplo, imagina a pessoa que tem uma capacidade de aporte menor, que ao longo da sua vida ela acumule que seja 100 mil reais, 200 mil reais investidos em fundos imobiliários. Gente, estamos falando de uma renda passiva no futuro que, de certa forma, pode complementar a sua renda na aposentadoria. Então, sim, é um instrumento que, na minha visão, para o longo prazo, vale a pena. Pô, Anderson, tem 200 reais para começar a investir. Comece, vai aportando ao longo do tempo. E, é claro, se decidir aportar, invista pensando no longo prazo. Não dá para você investir em fundos imobiliários pensando no curto prazo. Na minha visão, é um produto de investimento que tem a função de gerar renda passiva para você ao longo do tempo e proteger o seu patrimônio contra
a inflação também ao longo do tempo. E claro, a depender do montante que você tem para investir, pode ser um veículo que lá na sua aposentadoria pode ser a sua principal fonte de renda ou complementar a sua renda na aposentadoria. Essa é a minha visão sobre os fundos de investimento imobiliário. É claro, o ideal é que, igual eu falei para você, você tenha também na sua carteira outros ativos, como por exemplo, ações, seja ações boas pagadoras de dividendos, porque os fundos imobiliários, o crescimento dele é lento. Você não vai ter um ganho expressivo com fundo imobiliário no curto prazo. Já nas ações, por exemplo, se a ação ela performar bem durante 5 anos, você pode ver uma valorização de 5, de 6, de 5, 6, 7, às vezes 10 vezes o seu capital, uma valorização de 5, 6, 7, 8, 10 vezes do seu capital em um curto período de tempo. Nos fundos imobiliários, isso não é possível. Não é possível, porque o crescimento é mais lento ao longo do tempo. Mas, de qualquer forma, é um investimento que, na minha visão, vale muito a pena para o longo prazo, mesmo se você tiver aportes menores, R$ 100, R$ 200, R$ 300. Por quê? É melhor você ter uma renda passiva no futuro de R$ 2.000, de R$ 3.000, do que não ter renda passiva nenhuma no futuro. E os fundos imobiliários é um instrumento para isso, beleza? Então, espero que tenha ficado claro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like nesse vídeo e muito obrigado pela sua atenção e nos vemos em breve.